sobre direito, vamos falar sobre legítima defesa de honra. E o nosso convidado, né, o advogado Luciano Catariucchi, ele está aqui para tirar minhas dúvidas, que esse aqui eu também quero saber, tenho certeza que você em casa também tem dúvida, então é só interagir com a gente. 4599254747. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito do seu programa, e o seu programa traz temas interessantes para a gente debater com a nossa sociedade. Inclusive o nosso tema hoje é o que é legítima defesa de honra. Vamos começar já explicando aí, que eu quero o pessoal de casa interagindo com a gente também. Legítima defesa da honra era um argumento que se utilizava no plenário do Tribunal do Júri e nunca teve previsão legal. Porque legítima defesa é uma coisa e legítima defesa da honra, por causa dessa nossa, principalmente da nossa sociedade machista, porque também é a questão de a mulher matar o marido matar a mulher por causa da honra. Olha, eu fui violado na minha honra, você me traiu, peguei ela em flagrante adultério junto com o seu amante, e aí naquele momento eu agi numa legítima defesa da honra. Isso não existe no ordenamento jurídico. Nunca houve legítima defesa da honra, mas é um argumento que era utilizado, e principalmente numa sociedade que quem julga são seus pares, ou seja, quem julga esse tipo de crime é a sociedade, estava amparado porque muitas das vezes isso era validado. Ou seja, o sujeito chegava, argumentava esse tipo de coisa no seu depoimento junto ao plenário do júri, o advogado sustentava e esse argumento era acolhido pelo conselho de sentença e o sujeito era absolvido por legítima defesa da honra, ou seja, legitimava ele de matar a esposa junto com o amante, dizendo que ele agiu de forma era amparado para fazer isso. O que é legítima defesa? Só para deixar claro, é quando a gente está amparado a agir daquela forma. Então é uma excludente de licitude. Ela valida a tua atitude, mesmo que ela seja antijurídica, né, culpável, mas ela não pode ser punível, porque você agiu amparado por essa excludente. E as pessoas usavam essa excludente. Porque legítima defesa é quando o sujeito está ali sendo ameaçado, sendo agredido, iminentemente e ser agredido, e ele reage para não permitir que aquilo aconteça. E a legítima defesa da honra não encaixava aí. Mas, Luciano, o que foi alterado, então, pelo tribunal aí sobre a legítima defesa da honra? O que mudou? O STF bateu o martelo dizendo o seguinte: esse argumento não pode ser mais usado. Ou seja, houve há anos atrás uma mudança em que você questiona somente assim: o júri absolve o réu? Ou seja, uma pergunta afirmativa genérica. Não precisa mais falar por qual motivo absolve. Absolve por misericórdia, absolve por qualquer coisa. O artigo 5º, inciso 38, ele diz que a plenitude de defesa ampara a defesa junto ao plenário do Tribunal do Júri. O que é a plenitude? É mais do que a ampla defesa, é plenitude. Mas o STF vem e fala o seguinte: bom, não é bem assim. Legítima defesa da honra não pode nem ser argumentado, e muito menos quesitado. Se for argumentado, vai anular o Tribunal do Júri. E se argumentar para poder anular e prejudicar, também vai ser punido o defensor que fizer isso. E bater o martelo, não pode mais ser argumentado. Ou seja, não pode ser trazido isso e ventilado aos jurados. Os jurados não podem apreciar isso. Porque agora, como o júri absolve o réu, sim ou não? Não precisa falar se absolve por legítima defesa, se absolve por estado de necessidade, se absolve por qualquer outra excludente que seja diferente da legítima defesa. Mas assim, Luciano, em quais casos se enquadra, então, agora como legítima defesa da honra? Tem alguns casos que ainda não encaixa, não existe. É aquela coisa que foram fazendo e que foi transformando o costume como se fosse lei. Não é, nesse caso, não há amparo para você justificar que a honra pode ser manchada. Agora, o que há é o seguinte: o marido ou a esposa, né, a gente fala, pega em flagrante adultério e naquele momento pratica o crime. Ele pode estar agindo ali no homicídio privilegiado, sob o domínio da violenta emoção, que não afasta a ilicitude do crime, ou seja, não deixa de ser crime, que é diferente da legítima defesa, mas diminui a pena. Isso não tem nada a ver com legítima defesa. O estado do sujeito pegou em flagrante, ele ficou dominado por uma emoção tão absorvente que ele acabou tirando a vida do outro, e ali ele vai ter o quê? Uma redução de pena, mas não tem nada a ver com legítima defesa da honra. Mas assim, então qual que seria então entre a diferença ali entre o estado de necessidade e legítima defesa? Aí tem? Não, o estado de necessidade é algo diferente, é outra excludente de licitude. Vou dar um exemplo: estado de necessidade. Eu e você estamos, esse é um tema
que o pessoal coloca nas faculdades, né? Que não é... Mas nós dois estamos ali, naufraga o nosso barco, nós estamos segurando a mesma tábua, a tábua de sobrevivência. Só que a tábua não aguenta nós dois. E aí eu mato você para poder sobreviver. Sim. Então eu agi em estado de necessidade, porque eu não tinha outra maneira de agir. E esse é um tema clássico, né? Um exemplo clássico, que não me vem um outro exemplo. Nós estamos segurando numa corda, a corda vai arrebentar. Eu corto a corda para te derrubar, para ficar somente eu. Então esse estado de necessidade para preservar a minha vida fez com que eu agisse e aí eu não sou ali imputado, né? É uma excludente de ilicitude. Então não tem a ver com a legítima defesa. Pelo contrário, o estado de necessidade é algo tão raro, que até é difícil você achar um exemplo prático para o dia a dia. Essa opção, né, é complicado. Mas já tem alguns casos que não pode se configurar como legítima defesa de honra? Como assim? Não tem casos, já alguns casos que tipo assim, que pode configurar, não tem mais a legítima defesa de honra, mas o que pode configurar ali? Muitas vezes as pessoas confundem porque a legítima defesa da honra, quando a pessoa fala, a honra, eu preservei a minha honra e por isso eu agi dessa forma. Esse não há mais um amparo. Você pode, só para você ter ideia, a sua honra pode ser justificada através do quê? De um dano moral. Né? Você pega a sua esposa traindo, ou a esposa pega o marido traindo, ela pode processar por reparação por um dano moral, porque ela violou ali, você me humilhou, você me manchou a minha honra. Agora, não ampara a matar. De maneira nenhuma. Ou o que diz é o seguinte, o privilégio, que não é bem esquisito, né? Homicídio privilegiado, como se fosse um privilégio. Não, o privilégio é algo que reduz a pena, em que o sujeito tem que amparar por exemplo, uma emoção, um domínio, uma emoção, por causa da honra dele violada, naquele momento ele tomou essa atitude. Mas isso não tira a pena, apenas reduz a pena. Mas tem que ter os cuidados ali, né? Porque é uma linha muito tênue, sabe? Uma hora difícil. É muitos detalhezinhos ali. Inclusive, a gente falou de necessidade agorinha, mas eu queria que você explicasse pra gente ali a diferença, então, de defesa sucessiva também, legítima defesa real. Porque sim. Tem esse também, né? Porque assim, a legítima defesa real é aquela que o sujeito está para ser agredido, iminentemente a ser agredido, e ele reage de uma forma moderada, com os meios necessários, para preservar a integridade física dele. Essa é a legítima defesa real. Essa que você falou, que é sucessiva, é quando o sujeito agride, o agressor vem, e eu reajo para me defender. Só que eu excedo, eu ajo em excesso. E aí, aquele que era o agressor passa a ser vítima, e ele também reage. Porque a legislação diz que o sujeito, por exemplo, mesmo sendo o agressor inicial, ele se transforma em vítima da minha reação desproporcional. E aí essa reação desproporcional, que é que a gente fala que é o excesso, legitima a outra pessoa, que era o agressor principal, a se defender do excesso. E aí não é punido. Olha que interessante, por isso, né? Que a gente fala, e leis, gente, acabam mudando muito. Então são esses pequenos detalhes que às vezes as pessoas têm que ter cuidado, querem saber mais também, porque falar defesa da honra era uma coisa tão normal, né? Legítima defesa e tal, mas agora não é mais assim. É que nós temos, Mauro, uma questão patriarcal, né? Nós vivemos numa sociedade machista por natureza, e que isso dava-se, quando eu ouvia falar, não, tinha que matar, pegar tinha que matar. Foi de legítima defesa. Não, você defendeu a sua honra. Não, isso não existe, porque aquela questão de preservar a dignidade da pessoa humana vai além da honra do indivíduo. É muito maior a preservação da vida pela honra do indivíduo. E o legislador, ele não tipificou isso, ou seja, ele não colocou isso como cláusula. A sociedade começou a entender que isso era normal. E aí o STF, que muitas vezes acaba legislando, né, colocou uma situação, falou, bom, aqui tem limite. A plenitude de defesa do artigo 5º, inciso 38, que está previsto para o Tribunal do Júri, tem um limite. Não pode ser colocado o argumento da legítima defesa da honra. A pergunta é, se é plenitude de defesa, começa a colocar limites, qual que vai ser? Pode tudo menos isso. Hoje pode tudo no plenário do júri, né? Tudo, lógico, dentro da lei. Você pode argumentar qualquer coisa, desde que não fale de legítima defesa da honra. Amanhã, o que será? Pode falar tudo menos que você fale que a pessoa é isso. Pode falar tudo, mas essas coisas também preocupam. Por quê? Porque o legislador não foi claro na hora de fixar e estabelecer isso na legislação. Eu que atuo muito no plenário do Tribunal do Júri, eu digo que cada júri é um júri diferente. A gente lá não é um teatro, a gente lida com realidade, com vidas humanas, com pessoas com histórias diferentes, Mauro.
que às vezes a pessoa chega lá e talvez, lógico, né? Naquela questão lá do interiorzão, o sujeito que foi criado na roça o tempo todo, daquele jeitão, ele entende que a legítima defesa da honra ampararia ele. Tudo. Ampararia ele, que ele estava agindo pela lei. E aí a lei fala que não. E aí entra as questões, por exemplo, do privilégio, para poder reduzir pena em casos dessa forma como eu estou falando para você. Tá vendo, gente? Por isso que é importante ficar ligado nas leis, nas mudanças também. E se você quer saber mais, você pode mandar sugestões pra gente também no vermais.oeste@Grupo RIC. Manda aí o que vocês querem saber. Aí a gente traz novamente o Dr. Luciano Cariucchi para tirar nossas dúvidas. Gratidão. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Bom retorno aí pro Valeu. escritório. Bom,